Muito buenos dias, este é o canal IPV Ponto de Vista, eu sou o professor Gildo Neto e mais uma vez eu venho até vocês para comentar assuntos que entendo relevantes para a sociedade brasileira nesse momento em que nós estamos completando aí 2 anos da eleição do presidente Bolsonaro. Não vou entrar aqui no mérito da pessoa do presidente Bolsonaro, embora sua personalidade influencia de maneira forte, de maneira relevante, a condução das políticas públicas no país. Mas esse não é o foco desse comentário. O foco desse comentário tem a ver, sim, com as estratégias que o governo brasileiro, nesses últimos 2 anos, está apresentando ou não está apresentando para que nós possamos enfrentar aquela crise econômica, aquela crise de credibilidade, aquela crise ética e moral que nós passamos no país nos últimos tempos. E para enfrentar isso, nós contamos e contávamos com um projeto novo, diferente, uma proposta que não era levada para o grande público e não tinha, até a eleição do presidente Bolsonaro, aceitação, ou não tinha uma compreensão maior do público brasileiro. Então, um conjunto de situações, um conjunto de impressões que foi passado para a população levou a esse projeto conservador a assumir o poder no Brasil. E eu entendo que é importante as mudanças, que são importantes as inovações e as renovações que um processo democrático permite e que a sociedade possa conviver com eles. Não é bom que um projeto e um governo, um partido se perpetue no poder. Não considero isso saudável para a democracia nenhuma. Mas entendo que a renovação ela tem que vir com a convicção de que aquilo que é proposto vai ser de fato aplicado. Qual é, na verdade, o grande problema desse processo todo? É que nós não tivemos, na candidatura do Bolsonaro, nada apresentado que pudesse nos levar a crer que teríamos um projeto de governo. Ou seja, a campanha foi construída em cima da moral e em cima das condições sociais, econômicas que existiam na época, mas baseada apenas no combate a isso. Mas o combater os desmandos da corrupção, combater os erros econômicos apenas com críticas não leva a uma transformação da sociedade e nem sempre o novo, de fato, é novo. E o que a gente tem visto nesse processo é que nós não temos, infelizmente, nenhuma proposta concreta que vá dar um alento para a sociedade brasileira nos próximos anos. Ou seja, até agora, o que o governo aprovou no Congresso foi a reforma da Previdência, que eu digo que foi o remendo da Previdência, que foi um remendo que eu considero, inclusive, um remendo nocivo ao país e à própria ideia de previdência que se tem na sociedade. Por que isso acontece? Isso acontece porque, ao se jogar sobre as costas dos trabalhadores contribuintes da Previdência e dos empresários contribuintes da Previdência, toda a responsabilidade para sustentar uma Previdência que abraça o mundo todo e que, infelizmente, tem muitos penduricalhos e que acaba tendo que sustentar, ou com recursos próprios ou com recursos do Tesouro Nacional, as pessoas que há anos atrás era dito pelo ex-presidente da República, o Fernando Collor, que eram os marajás. De fato, existe uma casta de funcionários públicos no Brasil que vive num outro mundo. Principalmente no Poder Judiciário,
principalmente no poder legislativo e em alguns setores, especificamente nos setores fazendários, tributários do nosso país. Ou seja, temos sim uma casta de funcionários públicos do alto escalão que ganham tudo, que se beneficiam de tudo e que a cada ano acabam colocando mais coisas na sua conta. Mas a sustentação, na prática, desse sistema vem do trabalhador comum, do empresário comum. São eles que colocam parte da sua renda e o trabalhador coloca parte do seu salário para que esse sistema seja sustentado. Por quê? Porque esse trabalhador, ao ser condenado a trabalhar por 40 anos para receber um salário, normalmente, via de regra, baixíssimo, está dando toda a sua contribuição e muito mais. Porque nós sabemos que a grande maioria, a esmagadora maioria dos trabalhadores brasileiros não vão conseguir trabalhar 40 anos. Enquanto que algumas pessoas contribuem com um valor do seu salário base, mas no momento de se aposentar, no momento de levar o benefício, vão levar um monte de ganchos, um monte de penduricalhos que vão tornar esse salário deles gordo e que não foi, de fato, devidamente construído no processo previdenciário. Então, é uma barbaridade que está se fazendo no Brasil. De outra forma, a nossa previdência é universal. Quando a pessoa chega aos 70 anos, ela acaba recebendo um benefício. Se ela é universal, como pode ser possível 45, 50 milhões de brasileiros contribuírem para sustentar uma previdência que tem como lastro, como base, para beneficiar mais de 200 milhões de brasileiros? 50 contribuindo para 200 nunca vai dar certo. O inverso talvez desse, mas da forma como está não vai dar. Então nós temos que ter uma nova previdência e temos que buscar uma forma onde todos contribuem, já que a previdência em algum momento vai ser para todos. Mas principalmente que a previdência tenha um salário só, que a contribuição seja de todos e que o salário seja um só. E que aí sim, nesse ponto, eu defendo a previdência privada, ou seja, a partir do mínimo que todo brasileiro, do gari ao presidente, do juiz do Supremo ao servente da construção civil, auxiliar, todos tenham o seu salário base igual. E que a partir dali, quem quiser ganhar 5, 10, 15, 20, contribua para o Brasil. Não tem problema nenhum, vai no Bradesco, vai no Banco do Brasil, vai na Caixa Econômica, vai no Itaú e faça uma previdência privada. E se quiser ganhar 50, 100 mil, contribua para isso. Agora não pode contribuir para 5 e ganhar 50. Aí não tem previdência que funcione. Mesmo espoliando, mesmo massacrando, mesmo tirando o sangue e o suor do trabalhador comum brasileiro, não vai dar certo. E a previdência vai continuar sendo um buraco sem fundo. E o projeto do Bolsonaro, nesse caso, foi escandalosamente nocivo à nação brasileira. Isso tem que ser dito. Mas nós não temos as demais reformas do país. Nós não temos a reforma política. Nós precisamos criar mecanismos que levem a sociedade a ser melhor representada. Nós temos que criar mecanismos que definitivamente discutam essa questão da reeleição do Executivo. A reeleição do Executivo, ela não é por si só uma coisa ruim, mas ela tem que ser repensada, porque da forma como ela é colocada hoje, ela tem se tornado nociva à sociedade. Ela se tornou um processo onde o candidato trabalha para se reeleger. Trabalha pensando no voto e não pensando em construir uma sociedade melhor. Isso é muito complicado. Mas principalmente, nós temos que voltar a questionar algumas coisas. Porque o voto do deputado é indefinido, ele pode concorrer quantos mandatos quiserem. Porque o senador pode concorrer quantos mandatos quiserem. Nós temos que pensar sobre isso.
A reforma política também tem que pensar sobre isso. Nós temos que reduzir os nossos representantes. Nós temos que repensar, inclusive, a questão do Senado Federal, se é útil para o país. E, com certeza, fazer com que um voto do cidadão rio-grandense tenha o mesmo valor do voto do cidadão paulista e do voto do cidadão acreano. Temos que garantir um mínimo de representação para a federação e, a partir dali, cada cidadão tem que ter o seu espaço. Não importa se São Paulo vai ter muito mais deputado que outros estados. Eles têm muito mais gente lá também para cuidar. Agora, não pode, em nome de uma justiça de representação, o voto do cidadão paulista ter menos valor que o voto do cidadão de um outro estado. Democracia é um voto, um peso. E essa reforma política passa, sim, pela limitação de reeleição dos cargos do legislativo, passa, sim, por uma mudança na indicação dos juízes para os tribunais. Isso tem que ser refeito, tem que ser reavaliado, porque o processo hoje no judiciário está extremamente politizado e, com isso, decisões que não refletem. Não é a vontade da população. A vontade da população ela é manipulada pela imprensa, pelo jornal, pela internet. Ela tem que representar expressamente a lei, o que está escrito. Ela tem que ser respaldada na lei. Um juiz, ao tomar uma decisão, ao dar um veredicto, ele tem que ler a lei. Se a lei não está de acordo com a população, com o pensamento da população, essa lei precisa ser revisada. E aí, a revisão da lei é coisa do Congresso Nacional. E aí a importância de tu votar no deputado, no senador, no vereador, para que as leis possam ser modificadas de acordo com a vontade do cidadão. Reforma política é importante. E uma reforma econômica mais importante ainda. Mas a reforma econômica no Brasil passa por duas coisas importantes. Definir que país que nós queremos. O que nós queremos de fato desenvolver no Brasil? Nós queremos desenvolver a indústria? Nós precisamos desenvolver a indústria? Ou não precisamos? Nós vamos continuar sendo eternos fornecedores de matéria-prima barata para as indústrias dos Estados Unidos, da Europa e agora da China, da Índia? Ou nós vamos criar um processo onde o governo brasileiro passe a cobrar, a cada vez mais construir condições para que esses produtos que são vendidos a preço de banana do Brasil possam ser aqui industrializados e serem vendidos com valor agregado. E para concluir, nós precisamos de uma reforma tributária, mas não essa reforma tributária que o governo quer criar para aumentar a arrecadação, pensando apenas em aumentar a arrecadação, ou seja, criando mais impostos. Nós temos que, muito pelo contrário, nós temos que reduzir o número de impostos. E reduzir o número de impostos passa por definir para que nós estamos pagando impostos e quais os impostos que nós precisamos de fato ter no país. Eu entendo que nós temos que ter impostos claros. Quando o cidadão puxar R$10 do bolso para pagar lá na caixa do mercado, ele tem que saber que hoje quase R$5 desses aí vão para impostos. Então que esses quase R$5 que ele está pagando de impostos, que ele saiba quanto vai para a saúde, quanto vai para a educação, quanto vai para pagar funcionários, quanto vai para o judiciário, quanto vai para o legislativo, quanto vai para a infraestrutura, para a assistência social. É dessa forma que nós vamos poder fiscalizar a nossa sociedade. E, principalmente, nós precisamos, de uma forma muito clara e objetiva, ao pagar os impostos, saber exatamente quanto nós estamos pagando. Então, você vai lá no mercado, você compra uma caixa de sabão em pó que custa R$10, você vai chegar no caixa e você vai pagar 15. Porque o custo do sabão em pó é R$10 com a caixa e tudo.
Mas esse processo não pode ter imposto. O grande problema é que toda essa construção para a Caixa Sabão em Pó no mercado chegar até que tu possa comprar, ela vem sendo acumulada imposto sobre imposto e mais imposto. Nós precisamos eliminar esse processo. E quando a caixa de sabão em pó chegar no mercado, se ela é 10, é 10. E em cima disso você vai ser construído um imposto no Brasil de 5, 4, 5, e você vai pagar, e você sabe que você, quando puxou aqueles 15 reais, 5 foi de imposto. E aí você vai olhar para o teu vereador quando ele chegar e vai dizer, meu, estou pagando tanto, eu quero isso. Você vai chegar para o teu prefeito e dizer assim, olha, eu pago tanto e quero isso. Porque no Brasil, os brasileiros só se dão conta do valor que tem determinado serviço, do valor que tem determinado cargo público, quando ele tem que tirar dinheiro do bolso para pagar. Se o nosso cidadão brasileiro chegasse num posto de saúde e tivesse que pagar R$1 para uma consulta, que não fosse de graça, tivesse que tirar R$1 do bolso, ele ia exigir do seu médico uma consulta muito melhor, por 1 pila. Porque ele teve que tirar R$1 do bolso. Porque hoje, embora ele saiba que paga imposto, ele chega no posto e acha que está recebendo um favor. E ao receber um favor, ele não se sente à vontade para cobrar o melhor serviço. Não estou dizendo com isso que o nosso serviço de saúde esteja ruim. Pelo contrário, é um dos melhores do mundo. Mas o cidadão precisa saber quanto ele está colocando ali e, com isso, cobrar. Porque numa consulta particular, o médico atende muito melhor. Se o trabalhador tivesse R$1, por aquele R$1, ele brigaria lá no posto por um atendimento muito melhor. O médico teria que botar a mão, teria que examinar ele, teria que fazer todo o processo. Isso é só para vocês entenderem o quanto é importante para o brasileiro quando ele tira o dinheiro do bolso para fazer alguma coisa. Por isso é que temos um sistema tributário extremamente perverso, que não permite ao cidadão brasileiro saber o quanto de fato está tirando do bolso para pagar. Ele sabe que paga e paga caro, mas não sabe quanto paga. Esse é o canal IPV Ponto de Vista. Se você ficou até agora, se inscreva no canal, deixe um positivo, acione o sininho e venha com a gente.